Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje essas imagens. O próprio evangelista diz que é uma parábola, né? A parábola dos dois cegos, um cego que quer conduzir o outro, e desse dilema, né, da trave e do cisco, e principalmente nos relacionamentos interpessoais. E é interessante, eu acho que a gente tem que chamar a atenção que esse trecho ele não é falado, ele não é um trecho que é para os fariseus, os mestres da lei. Talvez a gente entendesse muito bem, né? Quando Jesus fala para os fariseus, a gente entende toda a dificuldade, toda a realidade de dureza de coração que tem os fariseus, mas não, a palavra de hoje Jesus está dizendo, contando a parábola para os discípulos, para aqueles que decidiram seguir. Então, percebemos aqui uma realidade que Jesus está falando para aqueles que decidiram segui-lo, dessa percepção, dessa sensibilidade pessoal. Quando Jesus está falando de cegueira, né, ele está falando talvez essa falsa imagem que cada um pode ter de si, ou, né, essa percepção ilusória de si mesmo. E uma das coisas que quando a gente começa a crescer, viver, né, ter uma vivência saudável, uma vivência fecunda da nossa vida espiritual, e quando a gente começa a caminhar, muitas das vezes nos são propostos momentos de aridez, de deserto, e claro, cada um vive de uma forma bem particular isso, mas um dos objetivos desses momentos de aridez, de deserto, que a graça de Deus nos propõe, nos possibilita viver, nós recebemos isso como dom, é que nesse momento há uma proposta de um conhecimento maior de nós mesmos a partir da luz de Deus. E é isso que Jesus está falando hoje, né? Que na nossa caminhada espiritual, muito mais do que a gente saber dos defeitos dos outros, acusar os limites dos outros, né? De a gente ver os ciscos, né? As dificuldades, os limites do irmão, temos que ter empenho de olhar de Deus, olhar para nós mesmos, de ter a coragem de deixar-nos alcançar pela graça de Deus, de deixarmos transpassar pela graça e nos defrontar com as nossas cegueiras, com os nossos julgamentos, com os nossos preconceitos, com os nossos limites, com as nossas mazelas interiores. Muitas das vezes, até mesmo na vida em comunidade, essa palavra hoje, ela está muito contextualizada na vida fraterna, na vida da comunidade, que a gente já sabe os defeitos e tem solução para a vida de todo mundo. Mas ter solução para a vida do outro é muito fácil. Mas muitas das vezes a gente não tem o mesmo empenho de olhar para nós mesmos, de lidar com as nossas mazelas, de reconhecer as nossas debilidades, de mesmo cuidar, né? Deixar que Deus toque no nosso interior, na profundidade de nós, seja num acompanhamento pessoal, seja num profundo exame de consciência, seja mesmo na vivência, né, de nos comprometermos conosco mesmo
a partir da luz de Deus. Peçamos essa graça hoje, né, e possamos rever quantas das vezes nós já temos ideias pré-formadas, né, ideias já formatadas do outro, já rotulamos todo mundo de formas das suas fraquezas. Quanto tempo nós perdemos com isso, né? E de fato, com o outro ele está na minha vida para me exercitar a paciência, a caridade, me fazer sair de mim mesmo, mas de fato todo esse olhar mais específico, eu sou chamado à luz de Deus olhar para mim e deixar que Deus possa transformar o nosso coração, transformar a nossa vida e o nosso testemunho possa de fato ser luz para os outros, mas um testemunho de humildade, não de superioridade, um testemunho de pequenez, de quem, sabendo das suas misérias, das suas fraquezas, confia de modo entregue na providência e no amor de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.